Graça e paz. Bom, eu nunca sei como é que faz essas coisas. Aleluia. Graça e paz, meu irmão. Tudo bom, meu querido? Deus é bom. E eu tô tudo enrolado com essa paratanalha, irmão. Amém. Aleluia. Como é que foi Araruama? Como é que foi a nossa reunião com o apóstolo? Deus te abençoe, né? Deu tudo certo. Aleluia. Dá um minutinho, tentei botar um louvor, mas não está entrando. Não sei o que deu aqui, não. Pegando jeito. Aleluia. Eu não sei nem como é que escreve aqui, cara. Eu não sei onde escreve. Não é isso, não. Não vou sair apertando, não, senão vou acabar saindo do ar. Hoje antes de a gente começar, eu queria deixar aqui uma palavra de apoio e mesmo ainda como estudante de serviço social, mesmo como nessa área de ciências sociais, ao movimento que está sendo levantado em favor das minorias no mundo todo, partindo do que houve lá nos Estados Unidos, com aquele senhor Floyd, com o irmão Floyd, né? E é importante a gente ter essa posição de combater o racismo em todas as formas. E hoje de manhã o Espírito Santo me lembrou que essa é uma das atribuições dos filhos de Deus. Essa é uma das atribuições não só para os negros, mas para todas as minorias. Para os garotos que estão na rua, para os desabrigados, os que moram em favelas, para todas as pessoas que necessitam de um apoio, de uma palavra, de um movimento, de uma ação. Então o Espírito Santo me lembrou que essa é uma das atribuições da igreja. É uma das nossas funções. E muitas vezes nós só nos movemos quando vemos os outros fazendo. E como os outros fazem, esses movimentos passam. E daqui a um tempo é esquecido de novo. Aí vem outra situação e há novamente esse movimento. Mas isso deveria ser um movimento constante dentro da igreja. Eu acho que era basicamente isso que o Espírito Santo quis me mostrar, que era a nossa responsabilidade, zelar e cuidar dos menos favorecidos. Amém? Vamos para a nossa ministração, querido. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, graças te damos, te louvamos e pedimos tua misericórdia e graça sobre nós para ministrarmos essa palavra e compartilharmos o que o Senhor colocou em meu coração. Toma a vida dos que estão ouvindo e dos que ouvirão. Toma também em suas mãos nosso líder, João Lessa, Viviane Fernandes Lessa, e sua casa. Guarda-os e protege-os nesses tempos de ventos fortes que sempre vêm sobre aqueles que se propõem a fazer algo em favor do teu reino. Pedimos tuas bênçãos nessa palavra, em nome de Jesus, amém. Eu queria ler um texto, está lá em Neemias capítulo 8. Até eu já perdi. Neemias capítulo 8, versículo 5. Amém? E o texto diz, 8:5, diz assim: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-los, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo ergueu as mãos e respondeu, Amém, Amém.
Então eles adoraram o Senhor prostrados o rosto em terra. Os levitas, Jóshua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sedatai, Odias, Maséias, Azarias, Josabade, Rade e Pelade, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Amém? No tema que nós estamos desenvolvendo no nosso Shabat, após as nossas orações e intercessões pelos nossos irmãos, a qual o Senhor tem acolhido as nossas súplicas e orações, porque eu creio que bênçãos virão, já vieram e virão sobre todos aqueles que creem no nome dele. E o nosso tema é preparando o caminho. E nesses tempos, uma coisa que a gente tem visto e ouvido muito é que as pessoas têm se afastado do real entendimento do que é a principal ferramenta que nós temos para nos alimentarmos, nos aprimorarmos, corrigirmos nossa caminhada, que é a própria Bíblia. Amém? A Bíblia é um livro que tem um plano, da graça. E nesse plano está registrado a iniciação dessa graça, a execução dessa graça e a consumação da graça. A Bíblia poderia ser, teologicamente, as pessoas dividem a Bíblia em 4 categorias, gerais. A autoridade da Escritura, a clareza da Escritura, a necessidade da Escritura e a suficiência da Escritura. Mas isso é teologia. E quando se fala em teologias, as pessoas viram o rosto. Ou não se interessam muito, porque são assuntos que às vezes te levam a pensar. E eu quero ficar na natureza e o propósito da Bíblia. Simples, como Deus nos trouxe ela até os nossos dias. A Bíblia ensina, a gente aprende que a Bíblia é a revelação escrita de Deus para a humanidade. Ela é escrita por homens, mas ela é totalmente inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, só esse versículo recebe aquelas quatro categorias gerais que a gente viu. Autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Mas ler... Deixa eu mudar de posição aqui, tá? Aqui está atrapalhando, desculpa. Mas ler... Deixa eu só mudar. Para mudar de lado aqui no telefone, que ele hoje não está num lugar bom, não. Amém? Mas a Bíblia, ela é para ler e entender. E essa tem sido, irmã, a necessidade primária de cada geração. Ler e entender, como foi feito em Neemias. Historicamente, aquele povo estava voltando do exílio, não falavam mais hebraico, o hebreu, não falavam mais o hebraico, falavam aramaico, que era a língua onde eles aprenderam nos 70 anos de cativeiro, era a língua babilônica. E foi preciso que estes, ao subir no púlpito, os levitas, que foi citado os nomes, se posicionassem entre as tribos, e cada versículo, vamos botar assim, como se eles eram um rolo, mas cada pedaço que era lido por estes, era interpretado, traduzido e interpretado. Porque estes estavam lendo os rolos em hebraico. E o povo não conhecia mais essa língua.
Amém? Então, ler e entender tem sido a necessidade primária de cada geração. Ler e entender com um objetivo, que é de obedecer. E quando a gente obedece, a gente vai experimentar as bênçãos de Deus. Em Josué 1:8, na parte B, se não me falha a memória, está escrito assim, no B ou B, está escrito assim, só então, para experimentar as bênçãos de Deus, só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Em Apocalipse 1:3 vai dizer que feliz é aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém? As Escrituras, Jomar, as Escrituras começam com a criação do universo e termina mais ou menos uns 400 anos antes da primeira vinda de Jesus. Então eu quero apresentar a Bíblia por períodos. Tentar botar em períodos. E não dentro de uma teologia que é cansativa e saturante. Amém? E o interessante é que o fluxo da história, a Bíblia vai nos apresentar esse fluxo da história, a qual chamamos de Antigo Testamento. Ele vai obedecer as seguintes linhas. Primeiro nós temos a criação do mundo, do universo. Depois temos a queda do homem. Depois temos o dilúvio do julgamento sobre a terra. Depois nós temos as histórias de Abraão, Isaac e Jacó, os pais da nação escolhida por Deus para ser seu povo. E num segundo momento, nós temos a história dessa nação escolhida. Nós temos a história de Israel, temos o exílio de Israel no Egito, nós temos a questão do Êxodo. O Êxodo nada mais foi do que a primeira redenção que Deus trouxe, onde Ele liberta o seu povo do cativeiro. Essa é a primeira redenção. E aí, temos também as caminhadas pelo deserto, né, onde Deus nos entrega a Torá, nos entrega as leis, que na verdade não são leis, né, porque a palavra Torá vai significar ensinamento, ensinos, ensinamentos. Depois nós temos uma outra fase onde de Josué até o término do exílio, da Babilônia. Nós temos uma outra fase, onde no término do exílio da Babilônia se torna a segunda redenção. Nós comentamos isso ontem. Essa é a segunda redenção, quando Deus redime seu povo do pecado. Porque Judá foi para o cativeiro por questões de idolatria. E 70 anos depois, eles voltaram. E naquela ministração de Esdras, o povo estava se reconciliando com Deus. E dizem que é notório que os judeus hoje só amam a um Deus único. A idolatria acabou-se em Israel. Amém? Ou seja, Ele redime esse povo do pecado e restaura a terra. Ou seja, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Ou seja, detalhes dessas histórias são explicados nesses livros, vamos chamar de livros, nesses 39 livros, como está na Septuaginta, que é a Bíblia que nós nos baseamos, né? É a Bíblia que nós nos baseamos, é a Septuaginta, que seriam 39 livros, quando o Antigo Testamento foi completado. Toda a trajetória que Deus havia preparado para chegar
ao tempo de outra redenção, estava sendo preparado. E ele veio escrevendo essa história. E foi usando o homem no decorrer dessa história. E mais ou menos uns 400 ao término dessa história, que terminaremos em Malaquias, nas nossas Bíblias, houve o que nós chamamos de um período de silêncio de 400 anos, período do qual declaramos que Deus não falou nem inspirou qualquer escritura. Porém, Gilmar, eu digo eu não, Senhor, como diria, né? Deus nunca deixou de cuidar e trabalhar por sua criação, ou por seu povo, ou por aqueles que amam o seu santo nome, mesmo no silêncio. Esse silêncio vai ser rompido, e aí a gente pode abrir um parêntese, porque mesmo no silêncio, se você for ler a história de Israel nesse período desses 400 anos, você vai ver a maravilha de acontecimentos que tiveram naquele período. Mesmo Deus em silêncio, ele trabalha. E esse silêncio vai ser rompido com a vida de João Batista, né? A voz que clamava no deserto. Que clamava no deserto anunciando a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor e Salvador. É interessante um trecho que dá bem essa divisão da Bíblia, porque todo mundo crê em Antigo Testamento e Novo Testamento e acha que termina em Malaquias e começa em Mateus. Mas, na verdade, a divisão dessa história ela vai ser encontrada em Lucas, lá no capítulo 2, no versículo 27, que diz que um sacerdote chamado Simeão, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E no versículo 29 e 30, ele vê acontecer algo, ele vai batizar uma criança de 8 dias. E ele olha para aquela criança e diz: como prometestes, agora pode despedir-me em paz. Pode despedir em paz ao teu servo, pois meus olhos viram a tua salvação. Ou seja, aquele homem creu em toda a sua vida que ele não morreria sem ver a salvação do seu povo, a salvação de Israel, o rei prometido. Ou seja, o tempo da promessa havia chegado. E enquanto esses 39 livros do Antigo discorrem sobre a história do povo escolhido, a promessa do Salvador e a promessa do povo escolhido e a promessa do Salvador vindouro, os 27 livros do Novo Testamento concentram-se na pessoa de Cristo. Os 4 evangelhos nos apresentam uma narrativa do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de nosso Senhor. Além dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, e cada um deles apresenta e interessante que esses sinais, prodígios e maravilhas se tornam secundários diante do maior evento da história, que era a vinda de Emanuel, Deus conosco, Deus homem, o Cristo, o Messias, Yeshua, o nosso Senhor Jesus Cristo, como nós o conhecemos. Amém? A Bíblia também cita no Novo Testamento, em Atos, que é um livro histórico, mas que ele relata que uma obra única do Espírito Santo nessa era começou em Pentecostes, quando ele veio do Pai. Shalom, Jefferson, graça e paz. Quando ele veio do Pai, tal como Cristo prometera, lá em João 14, 16, e sopra sobre os seus discípulos, João 21, 22, 20, né? Para iniciar
e completar a obra de Deus. E preparar o corpo de Cristo para revelar as boas novas. As boas novas. Qual eram as boas novas? Era o Evangelho de Cristo. Essa é as boas novas. E esse Evangelho ele é levado da Judéia até Samaria, até o confim da terra. Também, Jefferson, a gente encontra nesse livro as 21 epístolas, que foram as 21 cartas, como queiram, foi escrita para igrejas e indivíduos, com o propósito de explicar o significado, isso é interessante a gente entender, o significado da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, e as suas implicações e ensinamentos para a nossa vida. E dar testemunho, através da palavra, até o retorno de Cristo. Porque hoje a gente ouve-se muito ministrar, ouve-se muitas pessoas falar bonito, ouve as pessoas expor seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos, através das Escrituras. Mas, na verdade, as Escrituras elas só têm uma verdade, que é a redenção do homem, que é o propósito maior de Deus para nós. Abro um parênteses, eu não citei, você vai ver em Lucas também, quando ele diz, não me falha, o capítulo agora fugiu, mas Lucas diz que eles olham para o céu e veem Jesus voltando nas nuvens. Essa, Jefferson, é a terceira redenção. Você vê que a Bíblia trabalha o tempo todo nos trazendo a questão da redenção. Ela não se preocupa com sua prosperidade ou com suas bênçãos financeiras. Ela te preocupa em trazer para você a redenção. As outras coisas são acrescentadas. Por causa da sua obediência, por causa do seu comportamento e da sua fidelidade ao nome de Yeshua, ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ver que os 21 epístolas vão dizer exatamente isso. Que ela foi escrita para uma igreja, para orientar uma igreja. Ela é usada para o indivíduo como ensinamento, como correção, como aprimoramento, com o propósito de explicar o significado da pessoa de Jesus e da obra de Jesus. Amém? O Novo Testamento vai fechar, irmão, com... Tudo bom, Marlon? Graça e paz, querido. O Novo Testamento vai fechar com o livro de Apocalipse. Que tem muito. Que começa ilustrando a era atual da igreja primitiva. Quando ele já se inicia, após os termos da primeira, no capítulo, ele começa a falar sobre as 7 igrejas. E muitas dessas igrejas primitivas daquela tempo são as igrejas dos dias de hoje. Porque se comportam ou agem da mesma maneira. Amém? Que tem muito. Essas igrejas, essas 7 igrejas, têm muito a nos ensinar. E o livro de Apocalipse vai culminar com o retorno de Cristo para estabelecer o seu reino na terra, trazendo juízo para os ímpios, para aqueles que não são de Deus, que não estão alinhados como filhos do Senhor, e glória e bênção para os seus fiéis. Então, fizemos um resumo rápido de como eu posso ler a Bíblia e ter o entendimento do seu contexto bíblico. Porque quando se lê um livro isolado, ou quando se lê um livro, um versículo, sem ter o conhecimento real do que é a história, o que a Bíblia realmente traz, como informação, como orientação, eu sou fadado a falar ou fazer coisas erradas.
ter pensamentos que são minhas ideias e não a ideia de Deus. É necessário, quando se ler a Bíblia, a pessoa que vai ministrar, ter entendimento, conhecimento do contexto de toda a história. Ontem nós estávamos falando sobre isso, né, João? É importante. E eu só consigo ter essa compreensão desse contexto da criação do universo até a consumação do tempo, se eu ler a Bíblia entendendo alguns pontos. E para entendermos a criação, a Bíblia, é essencial compreender a extensão dessa história. Ou seja, nós vimos da criação do universo à consumação da terra, à consumação do tempo. Também é crucial manter o foco nos temas constantes que se desdobram ao longo de toda a Bíblia. Como eu quero preparar o caminho para o reino, como eu quero falar em evangelizar, como eu quero falar em fazer missões, se eu não conheço a história. Se eu não conheço quem é Deus. E isso é interessante. Também é crucial manter o foco no tema constante que nós vamos desdobrar ao longo de toda a Bíblia. Como nós falamos, que são, primeiro, quem é Deus. Você sabe quem é Deus? Você consegue achar dentro da Bíblia os caráteres de Deus, as atribuições de Deus? Onde esse caráter e essa atribuição, onde ele, através das Escrituras, se revela. Ele se revela como Deus soberano do universo, que decidiu fazer o homem, fazer-se conhecido do homem, e essa autorrevelação está estabelecida no seu padrão para a santidade absoluta. Amém? É essa santidade absoluta para todos que viveram antes e depois de Moisés. Porque antes de receber a Torá no deserto, os hebreus aprenderam desde Abraão o padrão moral, o caráter de Deus. E depois de Moisés, continuamos buscando, temos que conhecer o padrão de justiça que foi estabelecido por ele. E é afirmado até a última página do Novo Testamento. Em nenhum momento, esse caráter, essas atribuições, essa autorrevelação de Deus, ela sai das páginas. Ela vai até o final, até o último capítulo de Apocalipse, até a última. Então esse padrão de justiça vai sendo estabelecido e é afirmado até na última página. A violação desse padrão, essa violação desse padrão resulta em julgamento temporal e eterno, o inferno. Para aqueles que não entenderam, para aqueles que simplesmente ficam à busca de bênçãos ou à busca de oportunidades. Porque nós cremos. Eu aceitei o Senhor Jesus, estou salvo. Eu creio. Porém, querido, eu tenho que seguir um padrão. O Espírito Santo, uma das coisas quando Jesus disse que ele viria para quê? Para nos convencer do pecado, para nos ensinar os caminhos que devemos andar. E todos os caminhos, tudo que o Espírito Santo faz, está ligado à Bíblia. Ele se retém aos ensinamentos escritos.
ao padrão da Escritura, ao padrão que Deus deu para a Bíblia, para as Escrituras, desde do primeiro pergaminho até os livros de hoje. Amém? Um segundo ponto desse desdobramento que eu tenho que ter constante, então eu tenho que ler a Bíblia, resumindo, buscando entender qual é o caráter de Deus e seus atributos, qual o caráter de Cristo e seus atributos. Se eu conseguir caminhar, ler os versículos, onde quer que seja, e achar essas questões, Jomar, Jefferson, eu vou conseguir interpretar os desejos de Deus para a minha vida. Um segundo ponto é que Deus decidiu criar e reunir para si um povo. Amém? Quando ele chama Abraão, ele já havia escrito que eu quero um povo, eu vou fazer um povo santo, um povo que vai andar na terra, seguindo os meus padrões. Então Deus decide criar e reunir para si um povo, e esse povo pertenceria ao seu reino, que pertencerá ao seu reino eterno, para louvar, honrar, servir para todos sempre. E por meio desse povo, Marlon, ele manifestará sua sabedoria, seu poder, sua misericórdia, sua graça e sua glória. É através de nós que ele vai caminhando nesse tempo, caminhando nessa terra, que nós podemos ser semelhança de Cristo. Recebermos e manifestarmos essa sabedoria, manifestarmos esse poder, essa misericórdia, essa graça e a glória de Deus para os outros. Esse é um outro ponto. Se eu leio a Bíblia, tendo entendimento de que a decisão de Deus e o que Deus quer que eu faça, ou seja, Deus quer que eu manifeste a sua sabedoria, Deus quer que eu manifeste o seu poder, Deus quer que eu manifeste a sua misericórdia, Deus quer que eu manifeste a sua graça e a sua glória nessa terra. Mas eu só posso fazer isso se eu conhecer o que a Bíblia está me ensinando. Amém? E essa glória, mas a fim de reunir vamos terminar sobre essa glória, mas a fim de reunir esses eleitos, Deus precisa remi-los do pecado. E a Bíblia é um instrumento, é a revelação do plano de Deus para a remissão do pecado do seu povo, por meio de Jesus Cristo. A terceira redenção. Jesus veio para nos redimir dos nossos pecados. Não vamos entrar em teologia, em questões original, não, isso é outra história. Mas ele veio para nos redimir dos nossos pecados, para nos mostrarmos o caminho que devemos andar, que agrada ao Pai, e nos preparar para sermos o que nós comentamos um pouquinho antes, sermos instrumentos de Deus na terra, sermos instrumentos dele na terra. E para nos auxiliar, Jesus ainda enviou o Espírito Santo para estar conosco, nos capacitando para podermos fazer todas essas coisas. Mas eu preciso compreender as Escrituras. Não as questões teológicas, porque muitas vezes elas são importantes para decifrar situações. Mas o cotidiano, nós temos que parar de ler Bíblia como devocional. Vou ler um versículo que Deus vai falar comigo hoje.
Ele até pode falar nesse versículo. Mas se você conhecer os caminhos, você vai entender melhor e claramente a vontade dele para a sua vida. O texto de hoje é Neemias 8, do capítulo 5 ao capítulo 8. Capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 8. Amém? Saiu. Então, Deus preparou essa remissão do pecado por meio de seu Filho, de Cristo Jesus. Um terceiro ponto que você encontra em todos os momentos na Bíblia, dessa tragédia do pecado, é a desobediência ao santo padrão de Deus. Numa ministração passada nós falamos de Abacuque. Lembra? Que Abacuque questionava a Deus sobre as injustiças, as maldades do mundo. E Deus respondeu lá no versículo 5. Deus respondeu a maldade, ele respondeu lá no versículo 5. E a Bíblia me explica que Deus não é autor e nem aprovador do pecado. E por ela me explicar que ele não é autor e não concordar com o pecado, é que ele justifica-nos através do seu Filho. O quarto ponto que nós vamos achar na Bíblia, Jefferson, o tempo todo, e se eu ler a Bíblia procurando achar essas questões, você vai ter uma nova visão do que Deus tem para nós. Você vai ter uma nova visão do reino, você vai ter uma nova visão do que se anda falando, que às vezes é muito bonita, faz sentido, mas não é a vontade de Deus. É a bênção da fé. Um quarto ponto que transcorre na Bíblia é a questão da fé. E a fé, como eu já citei uma vez, ela é pela sua fidelidade e a confiança. A fidelidade em Yahvé, a fidelidade em Deus e a confiança no seu Filho Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo. E pela obediência às Escrituras. Esse é o santo padrão de Deus. Esse é o santo padrão de Deus. Não, ser santo não quer dizer que eu não seja humano e não peque. Ser santo quer dizer que eu me separo para entender a vontade de Deus através das Escrituras. Essa é a maior ferramenta, essa é a maior revelação. Tanto é que nenhuma outra veio. Nós temos revelações pessoais, nós temos experiências com Deus, experiências com Jesus, experiências com o Espírito Santo. Mas a revelação, ela já está toda dentro desses livros, 66 livros. O quinto ponto, que você sempre vai ver na Bíblia, o tempo todo, que o Senhor e Salvador, ou seja, que Jesus Cristo, em todos os textos você vai achar Jesus Cristo na história. Você vai direcionar e vai ler um texto tentando entender aonde Jesus Cristo se encaixa dentro daquela trama, daquela história que você está lendo. Mas para isso, eu preciso conhecer a história no contexto geral. Né? O Senhor e Salvador e o sacrifício pelo pecado. Você tem que entender o que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Você tem que entender a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Os apóstolos pregavam Jesus Cristo ressurreto. Eles pregavam Jesus, o que ressuscitou. E esse era o grande embate, esse era a grande diferença, porque os outros entendiam como o homem poderia ressuscitar, e eles vinham e explicavam que aquele homem ressuscitou, porque ele era o Filho de Deus.
E ele não tinha pecado. E ele andou no meio de nós. E ele nos ensinou como fazer as coisas. Amém? Então, o sexto ponto, temos algum tempo? O sexto ponto, querido, que nós vamos ver na Bíblia o tempo todo, é a questão do reino e a glória vindoura. Ou seja, o tempo todo a Bíblia, desde a criação, porque não vamos entrar, tem outras linhas, a gente pode aprofundar num assunto só, em particular, mas num contexto geral, a Bíblia vem da criação do universo. E você vai ver o jardim do Éden e a terra, uma coisa só. E essa restauração é prometida lá em Colossenses. Quando céus e terra se reconciliarão e quando, em Apocalipse, o novo céu e a nova terra chegar. O céu vai descer? Não, gente. Nós vamos ser uma coisa só, céu e terra. É o que a Bíblia diz. Mas para mim entender isso, eu preciso conhecer a trajetória. Eu preciso conhecer a história que Deus está escrevendo. Não os momentos pessoais. Nós temos as questões pessoais, nós temos as questões morais, nós temos as questões financeiras. Mas Deus não tem nenhuma dessas questões com Ele. Ele te abençoa, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te prospera. Não é porque você é merecedor, mas é porque você compreendeu que Ele é teu Deus. Então, o reino e a glória vindouros, que é uma coisa que você quase não se escuta. Você quase não vê as pessoas falarem do que há por vir, como também não vê as pessoas falar. Se não se fala quase de céu, imagina falar de inferno. Esperamos por essa Jerusalém, creio. Então, você viu 6 temas. Então, na leitura que nós fizemos, na leitura da Bíblia, deveríamos ser capazes de relacionar cada passagem da Escritura a esses temas dominantes. Porque nós citamos 6 temas que dominam o tempo todo a Bíblia. Tem as questões pessoais? Tem. Tem as experiências, os testemunhos do passado? Tem. Mas são secundários. Como eu falei no começo. São secundários. Porque a Bíblia, o que Deus tem, é uma promessa de redenção para a humanidade. E essa redenção se conclui, Jomar, na nova terra, no novo céu, na nova Jerusalém. E lá, como você disse ontem, ou não, foi quarta que você citou, o nosso tesouro não é ouro nem prata, nem que se enferrujam, nem joias. O nosso tesouro é Ele. Porque Ele nos criou para isso, para adorar, louvar, glorificar o santo nome dEle. Junto com os anjos que já estão lá. Juntos com os irmãos que já estão lá. Os santos, separados. Então, essa leitura desses 6 textos, nós deveríamos ser capazes de relacionar com essa escritura, com esses temas dominantes. Porque esses são os temas que Deus deu para que nós caminhemos. Um resumo de cada uma dessas 6 categorias, desses 6 temas, nos oferece uma visão geral da própria Bíblia. E nós temos que reconhecer que o que é introduzido no Antigo Testamento também é esclarecido no Novo Testamento. Então, quando eu leio algo no Antigo Testamento,
eu busco entender que ela está dentro dessas 6 categorias que Deus preparou. Pode estar na bênção, pode estar na vinda do Senhor, pode estar no reino, pode estar na tragédia do meu pecado, da minha desobediência. Mas eu vou entender que quando eu tenho que achar a resposta no Novo Testamento. Mas quando eu leio no Novo Testamento e me esqueço de olhar lá atrás, ver se alguém é capaz, algum personagem, algum momento da história, é capaz de me trazer resposta para o meu dia, para a minha situação, para o meu problema. É interessante, porque muitas vezes a gente prega o Antigo Testamento e esquece de lançar no Novo Testamento. Mas muitas vezes a gente lê o Novo Testamento, a maioria faz isso, e esquece de citar os exemplos do Antigo Testamento que vão te dar fundamento para o que você vai falar. Muita gente fala bonito, ou descarrega coisas que soam bonito, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Só usou um versículo, só usou uma frase, só usou um efeito. Amém? Então, essa visão geral da Bíblia, ela vem quando nós reconhecemos que o que é introduzido no Antigo e é esclarecido no Novo. Também lemos e entendemos que Deus, o Pai, criou os céus e a terra. Amém? E tudo que neles há segundo a sua própria vontade, por meio de seu Filho Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas continuam a existir e a operar. Colossenses 1,15, João 1,3. É isso. Ele criou todas as coisas, desde a sua primeira palavra até a última. E nela todo Jesus participa. E nelas todas tem o toque de Jesus, tem o toque do nosso Cristo. Amém? As Escrituras também, queridos, me diz que existe um único Deus vivo e verdadeiro. Lembra? Deuteronômio 6,4. Um Espírito, que também há um Espírito infinito e onisciente. João 4,24. Perfeito em todos os seus atributos. Um em essência, eternamente existente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tente tentar explicar Pai, Filho e Espírito Santo, porque a teologia tenta até hoje. E essa é a explicação mais simples, mais cabível que nossa mente consegue chegar. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. Qualquer outra definição teológica de filosofia, filosófica, não vai conseguir. Temos que no Senhor Jesus Cristo, temos que ler, entender que em Jesus Cristo conquistou nossa redenção. Derramou seu sangue e sofrendo a morte de sacrifício na cruz. E que sua morte foi voluntária, vicária e substitutiva. Expiatória e redentora. João 10,15, Romanos 3,24. Meu querido, se você não consegue, hoje se busca, falei de som aí, 3 em 1, amém. Muitos se buscam a Jesus as bênçãos, mas se esquecem de buscar o Senhor. Sim, Gilmar, cada um tem a sua função delimitada, né? Não sei se seria delimitado o termo, né? Porque ele não tem limite. Mas cada um tem o seu espaço, cada um vive nessa unidade, vive nesse entendimento, que é o que Jesus quer para a igreja.
viver em unidade, mesmo com opiniões contrárias, a visão e a unidade tem que ser a mesma. Esse é um princípio que Paulo tenta nos ensinar o tempo todo. Unidade e visão. Eu posso não concordar com um ato ou alguma coisa, mas em apoio à unidade, em apoio à visão da denominação que eu estou incorporado, eu me coloco a serviço. Eu posso até, se tiver oportunidade, expor a minha posição, mas isso não pode me tirar do sentido maior, de que é a permissão de quem está orientando, quem está sendo conduzindo. Amém? Então nós vimos que a gente tem que entender que sofrendo a morte de sacrifício na cruz, a morte voluntária, expiatória, redentória, Jesus cumpriu tudo que Deus tinha dito na Bíblia, deixou escrito, para que pudesse redimir o homem dos seus pecados. Só que Deus também deixou uma outra opção, de não querer. Quantos não querem? Quantos entram na igreja, se não foi quarto ou foi ontem, não sei. Quantos entram na igreja, dizem que querem Jesus, mas na hora de vestir a camisa da denominação, ou da igreja, ou da unidade, ou da célula, não, hoje não. Hoje eu não estou a fim de fazer isso não. E aí essa própria pessoa que está no nosso meio abre brecha para desunir, para separar. E aí vem o peso da mão, não tem como. Porque se eu não entender que se eu me proponho a fazer algo, eu tenho que estar disposto a algo. Amém? Então Jesus, quando faz todo esse processo, ele cumpre todas as exigências que o próprio Pai deixou para ser cumpridas. E através dessa base da eficácia da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, é que o pecador é declarado justo. É adotado como membro de uma família de Deus. O pecador que crê é libertado do castigo, da penalidade do poder das trevas. E algum dia, da presença total do pecado e da morte. Lemos que a Bíblia é nossa justificação. E certa por causa da sua ressurreição literal de Jesus, física dentre os mortos, é que ele agora está sentado à direita do Pai, onde ele é o mediador, como nosso advogado e nosso sumo sacerdote. Também que a ressurreição física dele, de Jesus, é também a nossa garantia de uma futura vida de ressurreição para todos os fiéis. Lemos que na Bíblia o Senhor Jesus Cristo é aquele por meio do qual Deus julgará toda a humanidade. E como mediador entre Deus e o homem, ele é o juiz final. Está lá em 1 Timóteo 2,5. E todos que não depositam sua confiança nele como Senhor e Salvador, para esses ele vai entrar como juiz. O Espírito Santo é a pessoa... Gente, meu tempo está acabando. O Espírito Santo é a pessoa divina, eterna, possuidora de todos os atributos de personalidade e da deidade de Jesus e de Deus. Inclusive seu intelecto, sua vontade, sua eternidade. O Espírito Santo não é uma manifestação. O Espírito Santo é uma pessoa que tem todos os atributos divinos. Ele é igual e possui a mesma natureza, a mesma essência do Pai e do Filho. Sim, irmão. Foi pela graça, mas não é de graça. Tem um preço. O preço é minha obediência. O preço é minha unidade. O preço é a minha fidelidade. O preço é a minha confiança. O preço é servir. Amém?
Então, queridos, nós vimos que o Espírito Santo, vamos encerrando, mas, tem todos os atributos divinos, né? Da natureza e essência do Pai e do Filho. O meu objetivo aqui era apresentar a Bíblia de uma forma como ela é, uma história. Foi breve, foi rápido, foi resumida, mas ela vai nos mostrar que tem alguns pontos, alguns traços, aqueles 6 pontos, que nós devemos observar sempre. Se queremos uma resposta dos céus, será exatamente observando esses traços. Porque a resposta individual ela virá na sua oração, no seu momento de intimidade, no seu momento de devocional, você e ele, pessoal. Mas de um contexto para você ser como ministro, ministrar, para você falar, para você se orientar a sua vida, ela segue esse princípio. Amém? É isso, meus queridos, era isso que eu queria deixar. Preparando o caminho através da palavra, é preparando o caminho através da Bíblia. Ela é nossa ferramenta principal, ela é o objetivo maior que Deus deixou para nós, como direcionamento, como conserto, como correção e como bênção. Amém? Vamos orar? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por essa oportunidade, Senhor, de podermos narrar muito rapidamente a Tua palavra através das Escrituras. Desde o primeiro rolo escrito por Moisés até a última impressão feita nesse momento numa gráfica, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é salvação, a Sua palavra é transformação. A todo aquele que crê que o Senhor é Deus, todo aquele que crê e invocar o nome do seu Filho será salvo. E por isso, Senhor, é que cada dia mais há necessidade de compreendermos a sua vontade através das Escrituras. Abençoe a vida de Gilmar, de Marlon, de Jefferson, de todos que estão presentes nessa live e que provavelmente ouvirão em algum outro momento. Que Deus abençoe a vida de todos, dando saúde, prosperidade, declaramos provisão na vida de cada irmão e um domingo abençoado. Amanhã temos, Senhor, a live do nosso irmão Elias Júnior. Abençoe dando a palavra de inspiração para os jovens, para todos aqueles que precisam ouvir a Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Gente, consegui acabar, falta 1 minuto. Aleluia! Ai. Aleluia, João. Que cada um possa ter uma noite de paz e tranquilidade. Meditem nisso. Busque entender, Jefferson. Busque, Marlon. Ler a Bíblia. Muitas vezes a gente escuta as pessoas dizer, leiam de Gênesis a Apocalipse, mas não sabem por que ler e para que ler, né? Não, é uma história escrita por Deus, usada para realizar a sua obra em nossas vidas, em onde Ele usou homens para escrevê-las e para contar essas histórias. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento.